Salve, os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina, sobre doutrinas, e nós terminamos de ver a respeito da doutrina das Escrituras e como as Escrituras, isso é um fato muito importante para nós. As Escrituras, elas não falam a respeito de nós, elas falam a respeito de Deus, do Deus que se revelou por meio da sua palavra e que escreveu a história da nossa salvação. É um Deus que veio para nos salvar. Então, a história do Deus, se tem um herói na história, não é Davi, não é Moisés, não é Abraão. O herói da história bíblica é o próprio Deus que se revela e como ele conduz a história para a salvação do seu povo e para a sua glória. Então, hoje, como nós terminamos o estudo sobre a doutrina, hoje nós vamos começar o estudo a respeito daquele de quem a doutrina, a quem a escritura revela, que é, então, Deus. Nós já começamos a falar isso logo no começo, e agora vamos voltar a este assunto. Só que agora a pergunta é: podemos conhecer Deus? Existe até uma música bem famosa, bastante cantada nas igrejas hoje, que ninguém pode conhecer a Deus, ninguém conhece a Deus. E, essa é uma questão importantíssima, né? Se nós não podemos conhecer Deus, tá? Algumas pessoas acreditam que Deus foi aquela pessoa que ele foi aquele que criou todas as coisas e ele criou de modo tão perfeito todas as coisas que ele deixou as coisas ao seu funcionando e as coisas estão funcionando da maneira que deveria funcionar e as coisas estão acontecendo da maneira que deveria acontecer e Deus está à parte, somente olhando, é como se fosse a ideia, né, de ter criado um relógio e colocou ali para funcionar e o relógio está funcionando. Só que o relojoeiro ele não intervém, né, no funcionamento do relógio. Né, pressupondo aqueles relógios que você não precisa dar corda toda hora, mas estou falando da questão de que ele não intervém, ele não muda, as coisas estão perfeitas, ele não precisa mudar nada. Mas essa não é a questão. Pois se Deus precisou se revelar por meio da sua palavra, e nós vimos e nós cremos que a palavra de Deus é verdade, que as escrituras são a palavra de Deus, né? E então Deus se revelou na história por algum motivo. E se ele se revelou na história, ele já não é mais igual aquele um Deus que é um relojoeiro, que simplesmente construiu todas as coisas e deixou funcionando. Mas podemos conhecer Deus? Vamos tentar responder, né? Nós abordamos esta questão quando começamos a estudar sobre a doutrina de Deus em nossa primeira aula. E discutimos também algumas questões com relação à racionalidade humana e a necessidade das escrituras, e foi quando nós entramos é, na doutrina das escrituras. Agora veremos o que podemos conhecer de Deus por meio das escrituras. E como sabemos que Deus existe? Bom, todas as pessoas possuem uma certa intuição da existência de Deus em sua própria natureza. Tem um pastor que ele disse que certa vez ele estava numa viagem e dentro desse carro em que eles estavam viajando, tinham diversos jovens dentro dele, e uma das jovens que estava ali disse que não, que ela não tem essa intuição da existência de Deus dentro dela. Que ela era uma ateia, ela era ateia declarada, e para ela falou assim que ela não tinha essa ausência de Deus, essa necessidade de Deus, essa intuição de que algo precisa ser preenchido na vida dela e somente Deus pode preencher. Esse vazio, né, pressuposto vazio que existe no ser humano, ela alegava que não existia. E na mesma viagem, antes da viagem terminar, o carro escorregou, ele estava nevando, pegou uma parte cheia de gelo, o carro derrapou, até o momento que ele bateu, né, parou somente por um monte de neve que havia na frente dele, graças a Deus ninguém se machucou, mas enquanto o carro escorregava, ela falou: Senhor Jesus, me ajuda. E todo mundo dentro do carro, com o carro escorregando, olhou para ela e ela mesma percebeu como existe sim essa intuição da existência de Deus. Não foi ali um falar deliberado, simplesmente uma força de expressão, né? Mas foi realmente uma questão de medo e a necessidade de que alguém o auxilie. Então, esta foi
Todos nós temos essa intuição da existência de Deus em sua própria natureza. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, que somente as escrituras podem fazer com que esse conhecimento seja direcionado ao verdadeiro Deus. Então, veja, essa intuição da existência de Deus em nós traz consequências para as nossas vidas. Mas a única forma de que essas consequências alcancem o propósito estabelecido de poder fazer com que nós conheçamos e busquemos a Deus, justamente acontece somente por meio da Escritura. Então, intuição humana da existência de Deus. Eles conhecem, mas não sabem, por isso não honram, né? A intuição humana da existência de Deus é real, todo mundo tem essa intuição, mas justamente por não saber, né? Não sabem honrar, não honram a Deus. Então, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo está falando aqui para os romanos, né, para a igreja de Roma, e ele está falando a respeito dos ímpios. São pessoas que rejeitam a existência de Deus, que não glorificam a Deus porque e nem dão graças a Deus, porque eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O entendimento deles foi obscurecido por causa de um problema que há no coração do homem, né? E por quê? Porque com a queda do homem, a direção do homem mudou. Então, Deus criou o homem para que o homem encontrasse plena satisfação e felicidade em Deus. Então, o coração do homem foi criado voltado para Deus, para encontrar satisfação em Deus, né? Então aí está o coração humano, que é o centro de toda o ser, que é o coração nas escrituras, foi direcionado para Deus, né? Só que a queda mudou isso. Com a queda, o homem parou de olhar para Deus e passou a olhar para si próprio. Eles passou a dar ouvidos à criatura. Lembra? Eva deu ouvidos à serpente para encontrar satisfação em si mesma. Sereis igual a Deus. E ali, então, ela pegou do fruto e comeu. E isso realmente aconteceu. A sua atenção voltou para si mesma e ela se tornou um Deus aos seus próprios olhos, no sentido de que o homem se tornou o centro de todas as coisas. Todas as coisas devem culminar na satisfação humana. E foi isso que nós fizemos com Deus. Para muitas pessoas, Deus existe somente para satisfazer os seus próprios desejos. Não entende a necessidade de que nós fomos criados para Deus. E que quando nós fazemos aquilo que Deus exige de nós, que Deus fez por nós, a criação no todo, de gravar a sua lei no nosso coração, de fazer com que a gente obedeça a sua vontade, quando nós fazemos isso, nós estamos encontrando então felicidade plena. É o único caminho para encontrar felicidade plena é em Deus. Só que por causa do pecado, essa setinha mudou e nós nos tornamos nulos em nosso próprio entendimento. Nulos no sentido de que, se não serve para mim, não serve para nada. Isso é assim nos nossos dias que nós vivemos. As amizades que nós escolhemos enquanto ela é importante para nós. A partir do momento que ela não tem mais importância para mim, que ela não tem mais nada a me oferecer, é fácil a gente deixar ela de lado e se envolver com outras amizades. Muitos casamentos estão sendo assim, né? Enquanto o outro é importante para mim, ótimo. Quando não é mais, é descartável. Por quê? Porque o próprio casamento se tornou uma fonte de felicidade. Se eu não sou feliz, né? Tanto que as pessoas terminam o casamento com que palavra, com que frase comumente elas usam, eu mereço ser feliz, né? Então veja, enquanto me satisfaz está bom. A partir do momento que não me satisfaz, não está bom mais. Enquanto eu não encontro mais felicidade nisso, está fora. Eu arrumo emprego, o emprego paga as suas contas, o emprego te proporciona você tirar férias, passear, curtir um pouco as coisas. Só que a partir do momento que isso não mais não traz mais alegria para mim, porque às vezes a gente passa a olhar outras coisas que podem nos trazer mais alegria, esse emprego passa a ser um inconveniente, né? Quando a gente começa a reclamar da semana e desejar o sábado, o emprego está sendo um inconveniente.
eu só quero aquilo que me agrada. Então, por quê? Porque nós estamos nulos no nosso próprio entendimento, a ponto de negar até mesmo aquilo que proporciona o fim de semana ser um fim de semana. Eu trabalho a semana inteira e o fim de semana existe para um descanso. Se eu não trabalho a semana inteira, eu não tenho. O que o sábado e domingo significa o quê para mim? Não significa nada, ele perde totalmente sentido. Então veja, pessoas que gostam do fim de semana e criticam a semana de trabalho, elas estão criticando o que proporciona o fim de semana ser o fim de semana. Elas estão nulas no seu próprio entendimento. Então, com a queda do homem, a direção do homem mudou. Né? Então, Paulo continua, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O homem perdeu de vista, né? Perdeu Deus de vista e passaram a viver para uma mentira que nós criamos para nós mesmos todos os dias a fim de satisfazer o nosso coração. Então, muitas pessoas negam esta intuição e justamente, presta atenção, a partir do momento em que Deus sai e fica aquele vazio, o homem precisa ser preenchido de alguma maneira. E o vazio que tem dentro do homem é do tamanho de Deus. Então o homem está sempre procurando algo para ocupar este vazio. E por isso que nunca se satisfaz. Nem todo o dinheiro do mundo é capaz de satisfazer. Nem toda a comida do mundo é capaz de satisfazer esse vazio. Nem toda a companhia do mundo é capaz de satisfazer esse vazio. Quanto mais se tem, mais se percebe o vazio que existe dentro do homem, pois mais o homem precisa, porque o que o homem precisa não estão nas coisas materiais, estão em Deus, é encontrada em Deus, é esse vazio que só Deus pode preencher. Por isso que muitas pessoas negam esta intuição e procuram satisfação em outras coisas. A Bíblia chama essas pessoas de insensato. Diz o insensato no coração, não há Deus. Ele não está preocupado com o que Deus é para ele. Ele está preocupado, Deus está lá, eu estou aqui. Algumas pessoas nem negam a Deus, mas eles vivem como se não tivesse Deus nenhum. São insensatos. Ou perversos, pois o perverso se gloria na cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Então, pois os perversos se gloriam na cobiça da sua alma, nos desejos do seu coração, na satisfação das suas próprias vontades. E por isso muitas vezes se torna um avarento. Por quê? Porque nunca está satisfeito com nada. Está sempre precisando de mais, juntar mais, e acaba blasfemando contra Deus, porque não percebe que ele tem o que Deus já está fazendo por ele. É ingrato. O pecado impede o homem de conhecer a Deus. Então, veja, quando nós falamos que nós não podemos conhecer a Deus, é por quê? Porque o pecado impede o homem de conhecer a Deus. Ele faz com que nós vivamos para a injustiça, em vez de nós vivermos para a verdade. Injustiça por quê? Nós estamos sempre querendo satisfazer a nossa vontade. É do jeito que eu quero que seja. Então, para fazer do meu jeito, às vezes não importa o caminho que eu tenho que perseguir. Eu acabo fazendo da minha maneira. Acabo magoando a minha esposa, acabo magoando as pessoas ao meu redor. É assim, eu estou vivendo em injustiça. Eu quero satisfazer meus desejos e acabo prejudicando os outros. A ira de Deus, então, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Sobre estas pessoas, que transformam a verdade em injustiça, que negam a verdade para fazer a sua própria, para viver a sua verdade, não a verdade de Deus, a sua própria, cometer as suas injustiças, a ira de Deus se revelará do céu contra esta impiedade. E é na vida cristã que isto começa a mudar. Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo. Passamos a conhecer a Deus como Pai amoroso, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. É um Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, o que nos possibilita a salvação. Então, a forma de nós conhecermos Deus, ela passa por uma ação do próprio Deus no coração humano,
regenerando esse coração para que ele possa olhar para a natureza, olhar para as escrituras e falar assim, Deus é bom. Então, a intuição humana existe, mas ela só encontra Deus no momento em que age o Espírito Santo no coração dele. Então, Jesus passa a viver em nosso coração a partir desse momento, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, é por meio do Espírito Santo que nós conhecemos a verdade, nós conhecemos Deus, a verdade, né? E Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, a obra da regeneração é uma obra do Espírito Santo no nosso coração. A obra da salvação é uma obra do Espírito Santo na cruz, que purifica, que o seu sangue derramado em nosso lugar nos purifica de todo pecado e nos justifica na presença de Deus, porque o sangue de Cristo foi derramado. Então, esta é a questão. Toda a ação da salvação de Deus, da salvação do homem, se encontra nas mãos do próprio Deus. É o Deus que se revela por meio da sua palavra, é o Deus que regenera por meio do seu Espírito, e é o Deus que salva por meio do seu Filho. A ação de Deus em ativar essa intuição humana e colocar Cristo no lugar. Cristo deve habitar no lugar deste vazio, pois Cristo é tudo em nós. Então, há evidências nas escrituras e na natureza a respeito de Deus. Então, a Bíblia não discute a existência de Deus. Nós podemos começar dessa maneira. Em momento algum, você vai ver a Bíblia discutindo e tentando provar que Deus existe. Em momento algum, ela tenta provar. Ela parte do pressuposto de que Deus existe porque é Deus falando. Então, quando nós abrimos lá, né, Gênesis 1, criou Deus, pois, os céus e a terra. Então, veja, ela já começa com uma afirmação. A natureza existe porque teve um Criador, e esse Criador é Deus. Então, foi Deus que criou todas as coisas. Então, aí nós temos a questão de que a Bíblia já começa pressupondo a existência de Deus. Ela não está discutindo o que é real e como que é o pensamento humano, o que seria sem a existência de Deus, como as coisas poderiam... Não, ela não está discutindo, ela entra pressupondo já que Deus é Senhor sobre todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Então, a evidência principal na Escritura é de que ela fala a respeito do Deus Criador. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, cremos em Deus. Né? O mundo dá testemunho. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Quando nós olhamos para a natureza, para a existência do universo, nós temos que pressupor um Deus. Porque nada vem do nada. Nada. Apesar de Deus ter criado todas as coisas do nada, ele já existia. Então, isso é importante. Veja só, nós olhamos para a criação e podemos chegar à conclusão de que Deus existe. E nós mesmos, a nossa humanidade dá testemunho da existência de Deus. Não existe um animal no mundo que seja racional e moral como nós somos. Isso só pode existir porque existiu alguém que já era assim. E nós entendemos que a Bíblia fala, nós entendemos que é Deus, né, pela própria lógica da coisa, né? Uma árvore gera uma outra árvore, um animal gera um outro animal. Quem gerou o homem? Né? Não foi a evolução. A evolução não gerou nada parecido com o ser humano. O ser humano é único, é exclusivo. E isso só pode ser explicado questões morais que estão no coração de todo mundo. Se você pega um índio isolado, ele vai ter princípios morais que são exatamente iguais aos nossos. Então nós precisamos entender, e ele raciocina diferente de qualquer animal. Então nós vamos ver que raciocínio e moralidade são características únicas e exclusivas do homem. E que, quando nós paramos para refletir a respeito de onde vem esse conceito, esses princípios, vem do próprio Deus. E aí entra a necessidade das escrituras para poder compreender a natureza e poder ver Deus na natureza.
E o que a palavra diz? Que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Então, características de Deus tem em nós, características de racionalidade e moral. Então, é muito bom observarmos como as evidências que existem a respeito de Deus, tanto na natureza quanto nas escrituras, e como é as escrituras que vão testemunhar, fazer com que a gente olhe para a natureza e entenda Deus. De fato, as estações da natureza testemunham. Contudo, veja, quando nós olhamos primavera, verão, outono, inverno, a organização, a ordem que possibilita a vida, né? Dizem aí que um simples milímetro que a Terra estivesse mais distante ou menos inclinada, mais próxima do Sol, ou mais próximo da Lua, ou mais distante da Lua, a vida já seria impossível. Né? Então, veja os detalhes. Então, é nos detalhes da ordem, como as coisas existem em ordem na natureza, que nós chegamos à conclusão. E Paulo fala aos atenienses: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Justamente falando a respeito da ordem das coisas criadas. E os céus proclamam o Criador. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E nós então percebemos aí a questão de como todas as coisas apontam para um Criador. Tudo proclama: Deus me criou. Por quê? Todas as coisas criou Deus, pois os céus e a terra. Tudo foi criado por Deus. Então, existem algumas provas tradicionais da existência de Deus. Nós não vamos abordar todas essas provas, mas aí embaixo do vídeo, no YouTube, eu vou deixar o link de vídeos muito bem feitos, né, que tem na internet, explicando o argumento, essas evidências, né, essas provas tradicionais, que são o argumento cosmológico, que trata tudo que existe e foi criado, falando que tudo que existe foi criado. O argumento teleológico, que são provas de que o universo foi planejado. O argumento ontológico, que fala a respeito do ser. Deus é maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Então, falando a respeito, quando a gente passa a pensar em Deus, ele só pode ser maior do que nós podemos imaginar. E o argumento moral, que trata do senso humano, de certo e errado, e da necessidade de justiça. Esses 4 argumentos são provas usadas aí através dos séculos, justamente para provar a existência de Deus. Mas, como eu disse, somente as Escrituras, então, podem nos conduzir a Deus por meio da ação do Espírito Santo em nosso coração. Esses argumentos não vão provar aos ímpios, mas quando você assistir, você vai ver que não tem como argumentar contra essas coisas. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo e vocês poderão assistir um por um, e é muito interessante. Eu não vou colocar aqui porque é muito grande, se estenderia, que assim você pode assistir gradualmente, devagar, cada um desses argumentos, visivelmente, com uma apresentação muito legal, e é bem, acredito que vocês vão gostar bastante. A necessidade da ação de Deus para a fé. Bom, nós falamos a respeito da existência de Deus, agora a gente tem que abordar a necessidade da ação de Deus para a fé. Então, como nós não podemos conhecer a Deus, Deus tem que se fazer conhecido. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, Paulo trata da seguinte maneira, ele aborda essa questão da seguinte maneira: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, veja, o homem, pela sua própria sabedoria, é impossibilitado de chegar a Deus. E não existe capacidade na mente humana de chegar ao conhecimento de Deus. Ele precisa da ação. E aqui uma das ações que Deus está colocando é a pregação da palavra. A ação do Espírito Santo e a palavra de Deus, elas são conjuntas. O Espírito não age sem a palavra, e a palavra não causa efeito, não atinge o seu propósito, se não for pelo Espírito, pela ação do Espírito, não atinge o seu propósito de converter o coração duro, de revelar Deus, se não for pela ação do Espírito Santo. Então, precisamos do poder de Deus. Paulo vai continuar lá no capítulo 2, dizendo: a minha palavra e a minha pregação
não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria para convencer o homem. Não é a palavra de Deus que está lá para convencer o homem, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Imagina você lendo a Bíblia e falar assim: eu cheguei ao conhecimento de Deus porque eu compreendi as Escrituras. Mas o que acontece aqui é que a Bíblia só é compreensível por meio do Espírito Santo, por isso que ela é poder de Deus para a salvação. Como não podemos conhecer a Deus, Deus tem que se fazer conhecido, né? Mesmo slide. Precisamos de revelação para a salvação. Então, tudo me foi entregue por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, veja, tem a ação da palavra, agora tem a ação do Filho, né? O Filho é a palavra de Deus encarnada. E aí vem a ação dele em nós. Somente conhece o Pai aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, não é um fato de eu querer conhecer a Deus, é um fato de Deus querer se revelar. Amém. Somente as Escrituras podem nos fazer compreender a revelação de Deus na natureza. É ela que vai fazer com que a gente olhe para o nosso redor e compreenda, então, o tamanho, a imensidão de Deus. Não conhecer, então, nós vimos aí que nós não precisamos da revelação, precisamos da fé, né? Deus que se revela, não somos nós que encontramos Deus, mas não podemos conhecer a Deus plenamente. Né? Por que nós não podemos conhecer plenamente? Porque a sua grandeza é imensurável. Nós não temos que compreender a imensidão, a perfeição de Deus. Então, nós vamos falar nas próximas aulas a respeito dos atributos incomunicáveis, e nós vamos ver lá da perfeição de Deus, e o que torna ele além e infinita perfeição, infinito amor, infinito bondade. Então, nós podemos conhecer o amor, nós podemos conhecer a bondade, mas não na sua plenitude. Então, isso é até bom, porque mostra que nós temos que buscar cada vez mais, mesmo depois que Cristo retornar e nós formos restaurados à imagem de Jesus Cristo, Deus será a fonte de conhecimento infinito, onde nós buscaremos sempre aperfeiçoamento. Então, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Davi diz, a sua grandeza é insondável, vai além do imaginável. Sua grandeza é insondável também. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Então não temos como nós medir o entendimento que vem de Deus. O tamanho é insondável. Sua grandeza, seu entendimento, seu conhecimento, sua riqueza, sabedoria, juízos e caminhos estão todos eles além da nossa capacidade de compreensão, distantes da nossa capacidade de compreensão. Nós podemos conhecer algo sobre todas essas coisas, mas nós não podemos conhecer nada de Deus que seja exaustivo. Então, conhecer a Deus, nós podemos chegar ao conhecimento de Deus? Podemos. A Bíblia diz que sim. Podemos chegar a um conhecimento completo a respeito de Deus? Não, não podemos. Então, falar que não é possível conhecer a Deus, isso é mentira. Não é possível conhecer a Deus plenamente, mas é possível sim conhecer a Deus. Quando nós assumimos que não é possível conhecer a Deus, nós estamos deixando o homem entregue a si próprio. Já que eu não preciso, já que é impossível conhecer a Deus, por que eu vou me dedicar a este conhecimento? Quando, na verdade, a certeza de que nós não podemos conhecer plenamente ou que o conhecimento de Deus é infinito, deve nos motivar a buscar crescer no conhecimento do Senhor, como Paulo fala. Paulo vai falar, a carta aos Filipenses, de orar para que eles continuem crescendo no conhecimento do Senhor. Então é importantíssimo nós continuarmos crescendo. Agora, a ideia de que Deus não é conhecido, não se pode conhecer Deus, deixa o homem entregue. Eu posso fazer todas as coisas, eu posso fazer da maneira que eu quiser, desde que eu tenha boa intenção no meu coração, e como o ditado diz, de boa intenção o inferno está cheio. Então, as pessoas, na boa intenção de satisfazer as suas próprias vontades,
acabam fazendo males aí de montão, né? Então, nós podemos ver aí, né, Hitler com a sua boa intenção de fazer o povo judeu, o povo alemão, o melhor povo do mundo, né, e de purificar as raças para que não houvesse mais contaminação e assim pudesse impulsionar a humanidade por um nível de evolução muito maior, fez a boa intenção dele, fez todo aquele mal que nós conhecemos da história. Então podemos conhecer, né? Por que isso? Porque não preciso conhecer a Deus. O homem tentando conhecimento dentro de si mesmo é capaz de muitas atrocidades. Por isso que é sim possível conhecer Deus. O que não é possível é conhecer Deus plenamente. Deus é amor. Nós podemos falar que Deus é amor. A Bíblia vai falar que sim. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós podemos falar que Deus é luz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E Deus é espírito. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Deus é justo e reto, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então percebe, muitas coisas nós podemos chegar à compreensão de Deus. Veja, nós podemos afirmar todas essas coisas, então nós não podemos afirmar que Deus não pode se conhecer a Deus. A nossa alegria deve ser conhecer a Deus. Deve ser conhecer a Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se alegre, né? Não fique todo cheio de si por causa do que sabe. Nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas você quer ser feliz? Quer encontrar glória? Glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias está falando aqui de uma revelação de Deus, Deus se revelando para nós e falando assim: o coração de vocês está nulo. Enquanto vocês não buscarem o conhecimento a meu respeito e de se gloriar deste conhecimento, né, de buscar a alegria neste conhecimento, vocês não estarão cheios, não estarão plenos. Todas as outras coisas, sabedoria, força, riqueza, de nada vão servir para você se não tiver o conhecimento de Deus. Então, aprendemos que para conhecermos a Deus, precisamos que Ele se revele a nós. Assim, seu amor é demonstrado por nós, pois sabemos que Deus se revelou por meio das Escrituras. Então, veja, o amor de Deus é provado no fato de que Ele se revelou. Nós temos a palavra de Deus. Não existe nenhum outro livro que chama para si esse fardo, né? Esse nome, esse propósito de revelar a Deus. Não existe. Então, nós temos aqui, todos os outros livros foram escritos por homens. Este é o único livro que se diz escrito por Deus, inspirado por Deus, que homens escreveram inspirados por Deus. Deus escreveu para se revelar à humanidade. Então, seu amor é demonstrado por nós por meio das Escrituras. Por meio delas, por meio das Escrituras, podemos conhecer a criação como sendo resultado da vontade soberana de Deus. Assim, aprendemos a olhar a criação e ver a grandiosidade de Deus. E vimos, então, que é impossível conhecermos a Deus plenamente. Porém, tudo o que se pode conhecer de Deus é maravilhoso aos nossos olhos e se torna uma fonte de conhecimento e alegria para toda a nossa vida. É a maravilha de se conhecer a Deus. É a alegria de se conhecer a Deus. Irmãos, conhecer a Deus é possível. E você tem a Bíblia em suas mãos. Busque o conhecimento do Senhor. Permita que a Bíblia traga toda a alegria. Não busque nela a satisfação das coisas deste mundo, como se ela fosse resolver os seus problemas deste mundo. Veja nela como ela já resolveu os problemas deste mundo. Deus, nós, como seres caídos, pecadores, pó, feitos do pó, vemos que Deus está escrevendo a história. Ele se revelou a nós, ele enviou o seu filho a nós, e ele continua agindo para que eu, para que você, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, por meio do conhecimento de Deus.
Que esses estudos possam abençoar grandemente a sua vida. Que vocês possam encontrar plena satisfação na presença do Senhor. Deus os abençoe.